Então, essa é a ideia. Seu filho na faculdade esse ano. Tenho um programa de mentoria para isso. Quer dizer, meu papel está falando aqui com você, pai, você, mãe, visando justamente o seu filho se preparar melhor para enfrentar vestibular e Enem. Isso funciona? Porque muitas pessoas me perguntam, falam, Carlos, eu nunca ouvi falar desse seu método. Nunca ouvi falar disso. Eu conheço teste vocacional, conheço seu filho na faculdade, conheço cursinho, conheço colégio, conheço programas de planejamento estudantil, melhor, mas seu filho na faculdade esse ano como mentoria, nunca ouvi falar. Tá bom, tá jóia, não tem problema. Estamos aqui para falar disso, né? A nossa live aqui é para esclarecer você quanto a isso. Você não conhece? Então vamos conhecer. Então, o ponto é, o que seu filho e sua filha precisam para terem um bom desempenho, um melhor desempenho em termos de vestibular e cursinho? Se alguém quiser comentar aqui comigo, pode comentar o que seu filho e sua filha precisam. Conversando recentemente com o Alexandre, um amigo meu, educador, empresário, estrategista, ele é dono de um cursinho preparatório aqui, renomado aqui em Campinas, justamente por ser de alta performance. E nós estávamos falando, e eu estou criando um modelo justamente para analisar, quer dizer, uma correlação de preparo ao longo da vida, e não só nesse um ano, na véspera do vestibular, mas ao longo da vida estudantil. Então, eu correlaciono horas estudadas, desempenho de notas com notas do Enem, só que fica um padrão nacional, dá para falar em um padrão de notas. Mas veja se tem sentido para você, para o seu filho e para a sua filha. Um jovem, considerando aí desde lá do ensino fundamental até concluir o ensino médio, ele deverá ter estudado, não é que ele deverá, não estou assim, não é uma recomendação. Se você fizer um levantamento, ele passou estudando aproximadamente 12 mil horas, tá? Opa, bastante, né? Bastante. Então, passou estudando 12 mil horas. Esse número tem sentido? Dá uma olhada, tem sentido, dá uma gugada aí, você vai ver que tem sentido. Bem-vindo aqui, o Carlos Souza está chegando, mas qual que é a ideia? Se você pesquisar também, dar uma gugada, você vai ver que o preparo de um profissional de excelência em alguma área, um músico, um esportista, alguém que é especialista em alguma área e se destaca como excelência, ele terá investido de 10 a 20 mil horas de estudo. Então, é essa ordem de grandeza. Nós estamos falando 12 mil horas para estar preparado para ir para o ensino superior, tem sentido. Tá? É um número que é razoável. Depois, ao longo de 12 anos também. Né? Então, daí a segunda pergunta é, tá bom, e como é que essas 12 mil horas? Alguém que estudou essas 12 mil horas, mas sempre foi um aluno de baixo desempenho, eu vou usar a nota só como indicador, tá? Mas que sempre passou ali com nota 5, você tem um fator de conversão. Então, essas 12 mil horas, elas ficam reduzidas em 70%. Elas equivalem... Tem um modelinho, eu vou mostrar esse modelo para vocês numa próxima live. Ela fica reduzida aí a alguma coisa em torno de 3.500 horas úteis. Com essas 3.500 horas úteis, isso aí vai levar esse aluno a uma nota de Enem de 400, 450. Daí você vai, um aluno nota 7, o fator de conversão já é mais alto, e ele vai levar uma nota da ordem de 500, 600. Mas o que a gente vai ver é que nessa curva, um aluno nota 10, né? Um aluno que sempre foi excelente aluno, então as 12 mil horas se convertem em 12 mil horas e vai levá-lo, em média, a um Enem de 900 pontos. Tá?
Agora, a diferença de um Enem de 900 pontos para um Enem de 800 pontos não são 1.000 horas, é 3.000 horas, porque você tem aqui a curva de eficiência final, é como se fosse uma curva sigmoide. Tá? Eu vou mostrar mais isso, eu só estou colocando aqui um pouco para vocês. O fato é que se você, seu filho e sua filha, tem um desempenho mediano, ou teve ao longo da vida um desempenho mediano, agora no vestibular, se ele quiser ir para um alto desempenho, tiver que subir 100, 200, 300 pontos, o número de horas que ele precisaria estar acrescentando lá no seu estoque de horas seria um número da ordem de 3.000 horas. Pô, você pegar 3.000 horas, dividir por 6 meses, seu filho teria que estudar 20 horas por dia. Não dá. Ah, entendi. Então é por isso que vestibulares muito difíceis, as pessoas não conseguem se preparar com um ano de cursinho. Mais ou menos, é mais ou menos por aí. Então, o ponto que eu chamo a atenção, e é aí que falo, olha, onde que esse método funciona? Qual que é o ponto que faz, então, a minha mentoria funcionar? O princípio da minha mentoria é o seguinte: claro que estudar, todo mundo vai estudar. Se você não estudar, vai ter pouca chance de você chegar lá, tá? Carlos Souza está perguntando, sim, nós estamos falando aí da ordem de 12, né? Do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, aproximadamente, em média, 1.000 horas por ano vai dar as 12.000 horas, tá? Depois a gente tem um fator, justamente, de conversão. O Carlos está perguntando aqui se é, quer dizer, uma escola pública é igual uma escola que tem mais alto nível. A gente tem fatores de ajustes, está ficando um modelo bem interessante. Eu vou separar uma live só para compartilhar esse modelo com vocês. Então, a gente tem alguns fatores de ajustes, tem também o fator pessoal, mas deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Horas de estudo, ok, para enfrentar um vestibular, para enfrentar um Enem, é a mesma coisa que alguém querer correr uma maratona sem fazer exercício. Não vai ter sucesso. Você vai ter que se preparar. O ponto, e é onde eu trabalho, os fundamentos da minha metodologia, da minha mentoria, é que essas horas estudadas, somente apoiadas na exploração da inteligência, do raciocínio lógico, elas vão ser limitadas. Pô, Carlos, mas que bobagem que você está falando? O que é isso? Meu filho, sempre a gente estudou com raciocínio lógico. Tá. Então dá uma gugada aí, tá? Dá uma gugada. Vê o que as pessoas falam em termos de qual que é o potencial da inteligência emocional em termos de impacto em resultados. Qual que é o potencial de impacto de resultado com inteligência de mindset? Mas principalmente inteligência emocional, você vai ver muito sobre isso. Então há inúmeros, né, estudiosos e pesquisadores dizendo que, olha, na verdade, a carga de inteligência de uma pessoa, tem gente que diz aí que 60% é inteligência emocional. A inteligência intelectual representa só 40% ou 50%. Eu digo mais, eu vou um pouco mais longe. Eu digo que é o seguinte, olha, se você pegar a inteligência racional ou as variações das inteligências múltiplas, elas representam de 30% a 40%. A inteligência emocional e a inteligência de mindset representam de 50% a 60%. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte: se seu filho e sua filha não exploram a integração das inteligências, se seu filho e sua filha não exploram essa potencial, eles estão perdendo, eles estão deixando de acessar 50% dos recursos internos que eles têm. Entendeu? Poxa, mestre, eu só estou traduzindo isso aqui para você. Tem inúmeros trabalhos aí, inúmeras autoridades dizendo isso, que a inteligência emocional, e eu acrescento a inteligência de mindset, representa mais do que 50% da inteligência total. Então, se seu filho e sua filha não acessam essas inteligências,
eles estão trabalhando como que um carro com pneu furado. Eles estão usando só metade do recurso, entendeu? Então, por que então o meu método funciona? Meu método funciona porque a gente acessa as inteligências todas e trabalha na integração delas. E ao fazer isso, você muda o patamar de eficiência, o patamar de rendimento. Tá? Você fala, Carlos, mas essa tua conversa, olha, isso aí eu não acredito, isso aí é autoajuda, isso aí é conversa para boi dormir, né? Gente, então vai lá, ouça Augusto Cury, ouça outras autoridades, né? Eu que desenvolvi esse método, uso esse método, é fruto de muitos anos como professor pesquisador, 30 anos aí como professor pesquisador, né? Mais meu PhD de administração, e daí eu uso muito estratégia, design thinking, junto com coaching, e trabalho isso de forma racional no desenvolvimento e na organização do seu filho e da sua filha para se prepararem para o futuro. Então, eles vão estudar? Vão. Mas o que eu quero dizer, então, aquelas 3.000 horas que eles precisariam estudar, explorando só o componente racional, da racionalidade, se a gente conseguisse acionar a inteligência emocional, a inteligência de mindset, elas se reduzem a 1.500. E 1.500 cabem no calendário de preparação do seu filho e da sua filha, tá? Então, esse ponto, se as horas que seu filho já estuda, ok, mas essa carga adicional que ele precisaria, se ela tiver turbinada, né? Se ela for horas de estudo contempladas ou executadas com a integração de inteligência de mindset, com a integração de inteligência emocional, com a exploração e integração de inteligência múltipla, o rendimento, os resultados vão ser multiplicados. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ouvir depoimento de pais aí contando da experiência, né, dos seus filhos que passaram pela mentoria. O que aconteceu, né, que resultados eles tiveram. Vocês vão ver jovens contando a experiência deles também. Então, o ponto que eu exploro aqui com vocês é o seguinte: todo mundo, pessoal, todo mundo é muito mais capaz. Todo mundo, inclusive você, inclusive seu filho, todo mundo é muito mais inteligente do que imagina ser. Por que eu digo isso com tanta autoridade? Eu digo isso com tanta autoridade porque eu sei, e você me responde, eu sei que você não está acessando todos os seus recursos internos. Por que você, como é que você sabe, Carlos? Poxa, eu treino pessoas, eu desenvolvo pessoas, eu mentoro pessoas. Essas técnicas de integração de inteligências não são técnicas normalmente ensinadas ou desenvolvidas na estrutura escolar normal. São técnicas mais modernas. Eu mesmo desenvolvi meu método, que é design de futuro, então eu integro estratégia, que eu trouxe da administração, sou PhD em administração, trouxe da administração. Design thinking, trouxe da administração, tá? E técnicas para acessar os recursos internos. Trouxe de onde? Trouxe de coaching. Eu fiz formação de coaching no exterior, sou membro da International Coach Federation, acesso, né, estruturas mais modernas no uso de coaching. Então, juntei isso numa metodologia, empacotei, e é isso que eu tenho trabalhado aí com vocês, é isso que eu trabalho com os meus mentoreados, é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, eu dizer, se perguntar para mim, Carlos, mas a tua mentoria funciona? Você está perguntando, né, para o cabrito que está cuidando da horta. Claro que eu vou dizer, funciona. Poxa, eu sou autor da metodologia, eu aplico a metodologia. Mas vai lá nas minhas redes sociais, ouve testemunho de pai, ouve testemunho de filho, que vai ter muito mais sentido. Mas está em dúvida? Vai lá, vê o que, né? E hoje o Google ajuda muito a gente. Vê o que está se falando de inteligência emocional, vê o que está se falando em acessar perfil de comportamento e diferentes formas, diferentes
maneiras de se estudar com diferentes perfis de comportamento. Por exemplo, eu trabalho muito. Se seu filho ele tem um perfil de comportamento também, vai lá tem artigo meu, tem vídeo meu falando disso que eu vou falar agora. Por exemplo, seu filho é alguém que gosta muito de bater papo, é alguém que ele tem o perfil de comunicador, tá? Tem alguém que tem facilidade de conversar, tem facilidade de se enganjar com as pessoas, tá? É um perfil. É um dos 4 perfis comuns, um deles é o comunicador. A impressão que você tem é que seu filho não estuda, ele gosta de bater papo, ele perde um tempão batendo papo e não estuda. Pode ser que você tenha uma percepção, né? Às vezes onde tem fumaça tem fogo, pode ser que você fale, ó, realmente eu acho que eu não vejo meu filho estudando. Então, um jovem que tem muita facilidade de se comunicar, tem uma forma que ele pudesse estudar que seria mais eficiente? Tem ou não tem? Então, deixa eu dar uma dica aqui. Se seu filho gosta muito de conversar, ele tem facilidade de comunicação, então tem 2 modelos que ele pode usar, tá? Se seu filho é um bom aluno, tá? Tá bom. E ele gosta de comunicação, uma boa maneira de ele estudar, uma boa maneira de ele se preparar é ensinando para os amigos dele. Ou para quem quer que seja. Ensinando como ele fala bem, se comunica bem, ao ensinar os conteúdos aí das matérias e tudo mais, ao ensinar, ele vai estar acionando a comunicação dele, que ele é bom nisso, que ela é boa nisso, e ao acionar, vocês já devem ter visto, e aí também dá uma gogada aí, uma das formas boas de aprender é ensinando. A eficiência, a retenção do conteúdo é muito maior quando você aprende ensinando do que você aprende de forma passiva só estudando, tá? Ah, mas meu filho não é bom assim, meu filho não sabe ensinar, meu filho ele é bom de conversa, mas ele não domina conteúdo. Então tá bom. Então seu filho e sua filha podem então usar a comunicação de outra maneira. Eles não são tão bons assim, então eles dão uma prévia estudada e vão estudar em grupo, porque eles são de comunicação. Qual que é uma maneira que eles podem então se desenvolver? Formulando perguntas, tá? Então se ele estuda, seu filho lá gasta 1 hora lá estudando um assunto, ele vai achar, então, perguntas, coisas que ele não entendeu, vai falar, pergunta isso, vai formular lá 10 perguntas sobre um tópico e vai estudar com os amigos. Então, ele formular perguntas e se comunicar usando a formulação de perguntas vai ajudá-lo a aprender. Einstein dizia isso, que a inteligência não está nas respostas, a inteligência está na pergunta bem formulada, tá? Se seu filho e sua filha são bons de comunicação, eles vão ser bons para estruturar perguntas-chave, perguntas importantes sobre um determinado tópico. Tem sentido? Então, essa aqui vai uma dica, tá? Peguei só um perfil, peguei só um exemplo. Mas é isso. Você tem diferentes maneiras de estudar para diferentes perfis de comportamento, para diferentes inteligências. Seu filho é mais musical, a forma dele estudar é explorando a inteligência musical, não propriamente música, os recursos da música. Seu filho é mais pictórico, mais de colorido, mais de formas e desenhos, poxa, uma boa forma de ele estudar é desenhando, fazendo, né, desenhando, fazendo gráfico de raciocínio da forma de pensar. Em suma, não é a mesma maneira de estudar para todo mundo, conforme as inteligências e perfil de comportamento que seu filho e sua filha tiverem, eles vão se dar melhor estudando de uma forma específica, fazendo de uma forma específica. Então, essa é a ideia, esse é o propósito. Então, a minha metodologia funciona? A minha mentoria funciona? Funciona, né? Explora mais aí, mas ela funciona justamente porque, através dessa metodologia que eu desenvolvi, seu filho e sua filha vão poder customizar, vão poder personalizar a maneira que eles estudam.
E, ao fazerem isso, eles podem ir se deslocando para uma zona de alto rendimento. Quer dizer, as mesmas 8 horas que eles estavam no mesmo dia, ou num dia, né, eles continuam estudando as mesmas 8 horas. Em geral, eu peço um comprometimento de 1 hora. Eu preciso de 1 hora adicional do seu filho. Mas essa 1 hora adicional, as 8 horas que ele estudava, ou X horas que ele estudava, ele continua estudando. Só que, usando a minha metodologia, eu preciso de 1 hora adicional dele, não para estudar. Eu preciso de 1 hora adicional dele de lazer e de esportes e de orientação, tá? De mentoria. E essa 1 hora adicional, somada às N horas que ele já estuda, vai levá-la para um patamar de crescimento, de rendimento. Você vai ficar perguntando, Carlos, mas está muito mágico esse teu sistema aí, está muito misterioso. Não, gente, não, né? Vai mais, se quiser ir mais aqui, eu não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pega um dos livros meus que trata sobre esses assuntos, que é o Administração Moderna, né? Quando eu falo de acesso às inteligências, né, como um recurso para empresas, né? Hoje, empresas precisam, elas vão ter melhor rendimento à medida que os seus colaboradores tenham melhor rendimento. Então, eu falo isso dentro do meu livro de Administração Moderna, né? A gente deve estar publicando um novo livro com esses conteúdos falando de design de futuro. Mas hoje, dentro da administração moderna, vocês têm bastante desses conteúdos. Eu estou tentando aqui achar aqui uma capa. Pronto, achei uma capa de livro que eu possa compartilhar com vocês, para que vocês possam, caso queiram, saber mais. Aqui, deixa eu abrir aqui. Pronto. Maravilha. Achei aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto. Perfeito. Então, esse material, esse livro, Administração Moderna, pela editora Saraiva, eu tenho uma parte dele falando só sobre o desenvolvimento de inteligência de mindset, sobre o desenvolvimento de inteligência emocional, sobre integração das inteligências múltiplas, tá? Então, é um recurso importante que nós usamos aqui na minha metodologia do seu filho na faculdade neste ano. É justamente esse acionamento, essa integração de recursos que eu uso, que vão permitir que seu filho e sua filha possam entrar para uma zona de alto rendimento, alto desempenho e mudarem seus resultados. Quer ver? Deixa eu só contar aqui alguns outros exemplos. Eu já fui professor convidado na California State University, era no campus de Hayward, que fica em frente a São Francisco, aquela região de São Francisco, e isso faz 20 anos que eu tive 3 anos como visitando, né? Eu ia do Brasil, passava o verão lá, dando aula nos cursos de extensão, na área de tecnologia, implementação de sistemas e assim por diante, que é sempre ligado à estratégia. Mas ali você tem o campus da Universidade da Califórnia, da UC, University of California de Berkeley. Berkeley é um centro de pesquisa e produção muito ligado à área de humanas. E hoje, em Berkeley, tem um centro, dentro da universidade, tem um centro da ciência da felicidade. Eu já fiz um curso lá, esse daí online, já é mais recente. Sensacional. Ciência da felicidade. Olha que louco, né? E em Berkeley, eles têm laboratórios, base de dados extensas, pesquisas massivas, professores dessas áreas de antropologia, sociologia, psicologia, comportamento, assim por diante, e fazem muita pesquisa, publicam muita pesquisa e usando muito dados quantitativos. E eles mostram eu vou destacar 2 aspectos muito interessantes, que
medindo, né, medindo indicadores de felicidade, eles mostram o seguinte: gente feliz é mais produtiva no ambiente de trabalho. Então, se você é empresário, se você vai contratar gente, contrate gente feliz. Além de competente, gente feliz é mais produtiva. Agora, aqui na pandemia, né? Gente feliz tem maior resistência imunológica. Olha que sensacional, tá? Então, quando eu digo isso para vocês, pessoal, é que assim, mexendo com esse modelo que eu desenvolvi, que é o design de futuro, desenvolver, aplicando essa metodologia de design de futuro na vida do seu filho e da sua filha, né? Integrando inteligências, desenvolvendo o perfil, a forma de estudar uma forma mais apropriada, né? Essa horinha a mais que eu pedi que eu peço aí para o seu filho e para a sua filha, que é para lazer, que é para atividade social, que é para atividade esportiva, isso faz o quê? Aí desenvolve a estrutura para que as horas de estudo sejam mais eficientes. Então, a hora que a gente coloca tudo isso junto, pessoal, nós estamos dizendo o seguinte: ao subir o patamar de integração de inteligências dos seus filhos, não vai mexer só com o rendimento escolar deles, não. Vai mexer com o grau de felicidade interna, vai mexer com o grau de satisfação, e você vai ver resultados bem holísticos, bem legais. Então, é isso que eu compartilho aqui com vocês, né? Eu postei eu acho que postei ontem ou hoje, né? Eu postei um artigo meu que é assim, um grande erro que o jovem está cometendo no preparo para o vestibular. A crer que somente estudar é suficiente, tá? É um desperdício você só estudar ou só estudar mais. Não acessar suas inteligências, não mudar a estrutura de rendimento sua para mais satisfação, tá? Mexer na fisiologia do corpo aqui, mais endorfinas e tudo mais, é um desperdício enfrentar o vestibular, que é uma oportunidade maravilhosa, que abre portas para o futuro, abre janelas, escancara janelas para o futuro de seu filho e de sua filha, vão impactar de forma extensa o futuro de seu filho e sua filha. É um desperdício eles irem para o vestibular mal preparados. E o pior, mal preparados não é porque não estudaram, mal preparados porque não acessaram seus recursos internos, mal preparados porque não integraram suas inteligências e, ao não fazerem isso, estudaram, tiveram esse ano com um rendimento mais baixo e poderiam estar voando alto, voando aí com asas de águia, né? E ao voarem alto, alcançarem resultados muito mais expressivos, voar muito mais longe. Então é esse o desafio, é esse o propósito. E vou deixar uma lição de casa aqui para você, né? Para você ver com seu filho. Qual é o perfil de comportamento que seu filho tem? Deixa eu te dar uma dica, são 4 perfis, o sistema mais extensivamente usado pela humanidade vem lá da Grécia Antiga, é o fogo, água, ar e terra. Terra, fogo, água, ar, né? São esses 4 padrões de comportamento. Modernamente, a gente usa o sistema DISC, tá? Quando eu falo modernamente, nos últimos 100 anos, mas para cada um dos 4 antigos gregos lá, você tem os 4 atuais contemporâneos que são, tá? O executor, o comunicador, o planejador e o analítico, tá? Daí é só, se tem material meu aí, a gente liga cada um ao outro. Comunicador é o ar, tá? O analítico é o terra, é o cara que tem pé no chão. Comunicador é aquele que tem palavras ao vento, tá bom? Então, esses dois aqui, tá? Comunicador e analítico. Se pegar o planejador, é o água, tá certo? Então, com isso a gente fecha os 4. Mas, em suma, o que eu quero dizer é isso.
Dá uma olhada, tá? Qual é o perfil de comportamento que seu filho e sua filha têm? Ele é um comunicador? Ele é um planejador? Ele é um analítico, um analista? Ou ele é um executor? Tá? Então, o executor é o fogo, né? A gente fala, esse cara é fogo. O cara que é fogo é aquele cara que sai fazendo, passa em cima de tudo, executa, tá? Então, essa é a ideia. Então, trabalhando com isso, qual é o perfil de comportamento do seu filho e da sua filha? Considerando o perfil dele, como é que ele deveria estudar? Tá bom? Volto aqui amanhã, às 19h09, nós vamos estar na nossa live 19h09, seu filho na faculdade neste ano, tá bom? Posta aqui suas perguntas, posta os seus comentários, tá bom? Eu quero agradecer aqui a participação de vocês todos, aqui uma turma grande aqui no Facebook, no Instagram, temos aqui uma turma, o Fábio, ele mudou de uma rede para outra, o Fábio da Escola Eiffel, está aqui agora no Insta, prazer continuar recebendo você aqui, Fábio. Professor de inglês, de francês, tem uma escola muito bacana, e está dizendo justamente isso, que na pandemia a escola dele cresceu, tá? Ele contratou mais gente e cresceu, transformou a ameaça em oportunidade, com o ensino à distância. Parabéns, Fábio. Então, deixa eu falar para você, para pais que querem ver seus filhos na faculdade neste ano, ajuda seu filho a se preparar melhor. Ajudar seu filho a se preparar melhor não é pegar na mão dele, não é empurrá-lo, é justamente acessar recursos que ele não conhece, acessar recursos que podem ajudá-lo, e a minha metodologia é um desses recursos. Então, esteja aqui conosco na live, faça suas perguntas, poste seus comentários, tá? Gostou da nossa live? Assina o nosso canal lá no YouTube, tá? Gostou da nossa live? Vai lá e curte no Face ou no Instagram, tá bom? Eu posto, todo dia eu posto materiais, no mínimo 2 materiais diferentes com novos conteúdos sobre esse tópico, seu filho na faculdade neste ano. Então, vai lá, assina o canal, acessa, né? Estava olhando, tem mais de 200 materiais já publicados só, né, na pandemia, sobre esse conteúdo. Então, vai lá, acessa, faça suas perguntas, né? Compartilha com seus amigos aí, tá? Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, fala comigo, tá? Eu vou te agradecer, tá? Porque a live é feita para você. Se você não está achando que tem alguma coisa que não está, que pode ser melhorada, obrigado, fala para a gente. O que eu quero realmente é que esse material, que esse conteúdo seja valioso para você, para a sua família, para os seus filhos, para as suas filhas. Gente, ao dar aqui uma boa noite, gostaria de agradecer aí vocês todos, o André também está aqui. Opa, André Godoy, olha só que bacana. Gente lá de Rio Claro. Boa noite, André. Deixa eu te dar aqui um alô, te dar umas boas-vindas aqui à nossa live. Pessoal bacana de Rio Claro, tá? E da nossa região aqui, tá bom? Enfim, pessoal, essa é a ideia, né? É justamente que com as lives, com o uso de infoprodutos e assim por diante, a gente está acessando mais gente, mais longe, e disponibilizando e compartilhando recursos, conhecimento e experiências. Foi um prazer receber todos vocês aqui essa noite. Obrigado pela companhia de vocês e nos vemos amanhã, tá bom? Amanhã às 19h09, nós estamos com a live Seu Filho na Faculdade esse ano. E para você que é adulto, vem um pouquinho antes, nas 18h08, eu estou falando do tal. Transforme a ameaça em oportunidade. Estou falando da sua carreira profissional, dos seus negócios, dos seus desafios.